Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava ali atrás agora, lembrando. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só Ele. Só Ele. Deus é bom. Ô, glória, hein? Eita. Aleluia. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Quem ainda não me conhece, eu vi tanto rosto novo aqui. Quem não me conhece, meu nome é Paulo. Estou incumbido em trazer a palavra hoje aqui, algo que Deus já tem falado no meu coração há algum tempo. E espero que Deus possa, da mesma forma que falou comigo, falar com vocês. Para mim eu fico alegre, né? Cada vez que eu posso subir aqui para trazer algo da parte de Deus. Você possa abrir aí João 1:10. Eu quero trazer algo para vocês aqui nessa manhã, para que você possa entender que você é muito mais do que você pensa, que você pode muito mais do que você pensa. Eu quero trazer algo aqui nessa manhã por conta disso, para que você possa entender. Deixa eu só. Que você é muito mais, você pode muito mais do que você pensa. E Deus assim vai falar no teu coração em nome de Jesus. João capítulo 1, verso 10. Aquele que era a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai, cheio da graça e verdade. Quem era a palavra? Quem era a palavra? Aquele que era a palavra, né? Aquele que era a palavra estava no mundo. Jesus. Jesus era a palavra. Jesus estava no mundo. E tudo que foi feito através dele, por ele. Tudo que foi feito foi através dele. Ele veio ao mundo, mas o mundo, os seus, o rejeitou. Os seus não o reconheceu, o rejeitou. Sabemos que Deus o entregou por mim e por você, o entregou para todos. O Senhor, Ele entregou por cada um de nós o mesmo, e mesmo assim não reconhecemos. O Senhor entregou, Deus entregou Jesus para morrer por mim e por você, e mesmo assim Ele veio aqui e nós não reconhecemos. Os seus não reconheceu. E eu vou te falar assim, hoje, quantos realmente têm reconhecido Jesus? Quantos têm reconhecido a Jesus? Quantos? Paulo, mas está falando que eu estou rejeitando a Jesus?
Eu estou rejeitando tudo que foi feito? Às vezes você rejeita, da mesma forma que também eu rejeito. Eu rejeito a Jesus, eu nego a Jesus quando eu não faço a vontade de Deus, quando eu não faço aquilo que a palavra de Deus fala, e eu rejeito a Jesus. E aí eu me torno igual aquele povo do passado, rejeitando a Jesus. Eu rejeito. E através das minhas atitudes, muitas vezes eu rejeito a Jesus, não só dentro da igreja, mas lá fora. Eu rejeito a Jesus. Eu rejeito. Muitos estão dentro da igreja, mas ainda não receberam a Jesus completo, por completo, plenamente. Muitos estão vindo dentro das igrejas, eu não estou falando só da Projeto de Deus, mas num geral. As pessoas têm ido às igrejas, mas não receberam a Jesus. Como assim, Paulo? Eu já me converti, me batizei e tudo, mas você ainda não recebeu a Jesus por completo. Você não recebeu a Jesus por completo. Muitas pessoas estão vivendo assim. Eu vou às igrejas, eu oro, eu busco, mas eu não recebi Jesus por completo. E aí, quando eu não recebo, eu rejeito. Eu rejeito. E por que muitos estão dentro da igreja, mas ainda não sentiram, nem tiveram uma experiência com Deus? Por quê? Por que muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas não tivemos experiências com Deus? Não tivemos. Sabemos quem é Jesus. Jesus se entregou naquela cruz por mim, por você. Deus enviou o seu Filho. Nossa, mas não tivemos experiências com Deus. Aí eu vejo o irmãozinho do meu lado tendo experiência, atendo as coisas, falando com Deus. Falo, nossa, Deus falou comigo. Nossa, mas como é que Deus fala com ele? Será que Deus fala ouvindo? Se dá para ouvir o que Deus está falando? Porque eu não vivi minhas experiências com Deus, porque eu não dou espaço para viver as experiências com Deus. Eu quero viver uma vida dentro da igreja, mas da forma que eu vivia lá fora. E dessa forma você não vai ter experiências com Deus. Não vai. E aí vem na segunda parte e fala assim, no versículo 12: mas a todos quanto receberam, deram-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Aí eu quero frisar aqui: mas a todos quanto o receberam. Foi só um? Foi só eu? Foi a todos. E a todos. E eu quero falar em cima disso o tema da mensagem: o acesso é para todos. O acesso não é só para mim, não é só para o pastor, não é só para a liderança. O acesso é para todos. Então ele fala aqui: mas a todos que receberam, Deus deu o direito de se tornarem filhos. E aí eu já quero frisar aqui: a gente só é filho quando a gente reconhece a paternidade de Deus. Temos Deus como pai, aí eu posso ser filho. Porque se eu falar a Deus, quem que é Deus, pastor? É uma luz que, né, uma força. Se você se acha filho, então você precisa ter Deus como pai. Porque não tem como um filho nascer se não tiver um pai, se não tiver uma mãe, né? Se não tiver o instinto paterno ali, não tem como ser filho sem ter um pai. E aí eu coloquei aqui: o teu acesso ao Pai não é menor do que o meu, não é menor do que o do pastor, não é menor do que qualquer um da liderança aqui. O teu acesso ao Pai não é menor do que cada um de nós. Todos têm o acesso ao Pai, todos. A única diferença é que para a gente a cobrança é um pouco maior. Só isso. Só isso. Mas o acesso é igual a todos.
Aí as pessoas ficam assim: nossa, para mim acessar a Deus eu preciso estar dentro da igreja, para mim acessar a Deus eu preciso ouvir uma palavra lá do altar, saída do altar, para mim acessar a Deus eu preciso fazer, eu preciso... Não, quer dizer, se a igreja fechar, se você não puder mais ver live, não puder mais ouvir uma palavra, você não acessa mais o Pai? Não acessa mais a Deus? O acesso é para todos, é para todos. Você não depende de mim, você não depende do pastor, você depende de você mesmo para acessar o Pai. Porque se você não busca, não tem como você acessar o Pai. Não tem como. Não tem como. E aí eu quero te fazer uma pergunta: se o acesso ao Pai é para todos, por que todos não estão cheios de Deus? Se o acesso é para todos, por que todos não estão cheios de Deus? O que está faltando? Para pensar, o que está faltando? Nossa, Paulo, agora tu me pegou. Caramba, o que está faltando na minha vida? O que está faltando para me ter esse acesso? O que eu devo fazer para acessar o Pai? Você já se perguntou isso? O que eu devo fazer? Gente, eu vou falar uma coisa aqui. Eu estou falando para vocês, mas Deus me quebrou nessa palavra. Deus me quebrou nessa palavra. Porque fala primeiro comigo. Então a culpa não é de quem está pregando para você. A culpa do acesso ao Pai é sua. Você não tem acessado ao Pai. Se não cremos que Jesus é o nosso advogado, o nosso acesso, a nossa ponte, não tem como a gente acessar a Deus. Sabe por que não tem como? Olha só que João 14,6 diz assim: segurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se eu não tiver Jesus como meu acesso, como meu advogado, como, sabe, eu até anotei aqui, como minha ponte para Deus, não adianta. Se eu não tiver Jesus como isso, não adianta. Se eu não tiver Ele, Senhor, o Senhor sabe, né? Jesus é a ponte. Aí eu falo mais assim, a cruz é a ponte entre ele e Deus. A cruz que Jesus morreu é a ponte entre o abismo que há entre eu e Deus, entre você e Deus. E se você não crê na cruz, se você não crê no sacrifício de Jesus, não tem como você acessar o Pai. Não tem. Não tem como acessar o Pai. Eu queria que você abrisse aí agora em Atos 3. Atos 3, verso 1. Eu achei até interessante, falei, eu preciso trazer isso aqui. E fala assim, deixa eu beber uma água. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhe que lhe desse donativos ou esmolas. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles ajuda. Então afirmou-lhes Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ergue-te e anda. E segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Naquele mesmo instante, os pés e tornozelo do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus.
Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que estava prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram perplexos, ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Cara, é o cara que ficava na porta do templo esmolando, é aquele cara que colocavam ele todos os dias na porta do templo. Nossa, olha só, nossa, cara, é aquele cara que eu dava donativo para ele todo dia que eu entrava no templo, que eu saía do templo, mas eu nunca dei para ele o que ele precisava. E aí eu quero te pegar aqui para falar que tipo de amigo você tem sido, que tipo de amizade você tem buscado. A amizade que te leva só na porta do templo para esmolar? Que tipo de amigo você tem sido? O amigo que pega e leva a porta do templo para você esmolar? Para você ir lá e arrecadar sua esmola, ficar ali dependendo dos outros? Que tipo de amigo é esse? Que tipo de amigo você tem sido e que você está sendo para as pessoas? Que tipo? Se as suas amizades só te levam até a porta do templo, desculpa, não são seus amigos. Se você só leva até a porta do templo, você não é amigo dessa pessoa. Se as suas amizades só falam o que você quer ouvir, desculpa, eles não são seus amigos. E da mesma forma você só fala aquilo que o pastor só gosta de que eu fale isso para ele, então eu vou falar. Eu não sou amigo do pastor. Se as suas amizades querem ver o teu bem, mas não mais do que o dela, desculpa, elas não são seus amigos. E se você também quer ver o teu bem mais do que aquela pessoa, você não é amigo dessa pessoa. Não é. Uma amizade sincera quer te ver acessando o Pai. Uma amizade sincera te leva para perto do Pai. Uma amizade sincera não te deixa na porta do templo, ela entra com você até o templo. E aí a Bíblia ainda fala saltando, adorando, salmodiando. Uma amizade sincera, ela te percebe. Ela fala assim para você: olha para mim, olha aqui para mim, vem comigo, vamos lá, cara, não desiste, vamos lá, vem, sai da porta do templo, vamos lá para dentro, vem comigo. Essa é a amizade sincera. Ela olha que nem Pedro olhou para aquele cara: cara, eu não tenho nada, não tenho prato, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Ele não deu o que aquele homem queria, ele deu o que aquele homem precisava. E uma amizade sincera, ela não dá o que a pessoa quer, ela dá o que ela precisa. O que ela precisa. Que tipo de amigo você tem buscado? Que tipo de amigo você tem sido para as pessoas? Que tipo? Que tipo? Sabe por que essas pessoas fazem isso? Uma amizade sincera, ela te leva para o altar. Vem, entra comigo, vamos lá, vamos até o altar. Não fica na porta do templo como um coxo, como onde as pessoas não vão te ver, onde as pessoas só vão te humilhar. Sai do estado de humilhação, vem para a presença de Deus, vem para a presença do Pai, porque ela entende que o acesso é para todos. Não é só para mim que eu estou bom, bonito, porque todo mundo, a maioria das vezes, chega na igreja quebrado, mal, a maioria das vezes, não estou falando que são todos, mas a maioria das vezes. E aí Deus vai renovando, vai melhorando, vai mudando a aparência, e a pessoa chega magrela, daqui a pouco já está
né? Tu entendeu? Por dentro eu sou magro. Mas é assim. A gente chega mal, cara. Eu cheguei aqui, eu fumava, bebia, fazia um monte de coisa. Saía na porta de casa com cigarro, os irmãos passavam. O pastor cansa de falar. E eu tinha que ficar escondendo. E Deus restaurou a minha vida. Sabe por quê? Porque tinha pessoas naquela época que falavam assim: não, Paulo, não desiste não. Porque eu queria desistir. Eu falava: quem sou eu para estar na presença de Deus? Eu ainda fumo, eu ainda bebo. Não, cara, mas a restauração é de dentro para fora. Vamos junto, vamos lá. Aí eu não ia para a igreja, daqui a pouco os crentes: cara, tu não foi. Cara, aí eu falava assim: meu Deus, cara, que diferença que esses crentes fazem na minha vida. Porque os meus amigos, muitas vezes, eu caía doente, nem ia lá me visitar, cara. Nem ligava, falava assim: cara, tá tudo bem? Mas os crentes, eu não aparecia no culto, aí os crentes batiam lá na minha porta. Era caminho da igreja, né? Era de frente à igreja. Mas glória a Deus, cara. Glória a Deus por esses crentes, né? Que as pessoas são crentes. É crente, eu gosto mesmo. Você entendeu? Que tipo de amigo, cara, você tem sido? Que tipo de amigo você tem buscado? Porque você é o reflexo das 5 pessoas que você anda. Você é. Então, se você só anda com pessoas que te caminha para o buraco, você vai cair no buraco. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, você vai cair no buraco. Que tipo de amigo? Um amigo sincero, ele fala a verdade, mesmo que doa. Fala assim: cara, tá errado, mano. Você tá errado, você tá fazendo errado. Mas pô, tá errado, mano. E aí a pessoa vai ficar brabona na hora, mas depois ela vai parar para pensar. Ela fala: pô, realmente, eu não tinha pensado por esse lado. Agora, se é aquele amigo que: não, vai lá, é isso aí. Tem um monte de espinho lá na frente, mas pode andar, vai descalço ainda para tu. Que tipo de amizade é essa? Busque a amizade que te leva para perto do Pai. E seja a amizade para alguém que leve essa pessoa para perto do Pai, que é importante também. E aí eu me faço lembrar daquele ladrão na cruz. Jesus estava lá na cruz, um ladrão de um lado, um ladrão de outro. Os dois tinham acesso ao Pai, tinham acesso a Jesus. Os dois estavam ali falando com Jesus. E Jesus ali sofrendo por mim e por você. Mas os dois estavam ali. Porém, somente um reconheceu quem era Jesus. E aí eu te faço uma pergunta: quantos estão perto de Jesus e não reconheceram Jesus? Ou não querem Jesus? Quantos estão aqui na igreja, perto de Jesus, falam com Jesus, mas não querem Jesus? E aí estavam os dois lá naquela cruz, e Jesus, eu sei que o Senhor é o Senhor, e Jesus olha para ele e fala assim: ainda hoje você estará comigo lá no céu. Nossa, o primeiro ladrão foi salvo, logo o ladrão, né? Caramba. E o outro que tinha o mesmo acesso, não reconheceu. Então o acesso é para todos. Eu creio em nome de Jesus que se aquele tivesse se arrependido também, tinha ido. Mas ele não quis. Ele estava próximo do Pai, falou com o Pai e não quis o Pai. Esse é o maior problema. Mas o que está faltando? Com tudo isso, o que realmente está faltando? Paulo, eu não sei o que está faltando. Por que as pessoas não estão acessando a Deus? Não estão acessando ao Pai? O que está faltando? Já parou para pensar nisso? O que está faltando, cara? Nossa. Eu coloquei aqui, falta mais intimidade. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o Deus do secreto vai falar contigo no secreto e vai te exaltar em público. É mais ou menos isso. Glória a Deus, conseguiram a imagem. Falta intimidade.
Para ter intimidade, o que eu preciso para ter intimidade com Deus? Eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso jejuar, eu preciso viver a palavra, eu preciso ler a palavra. Porque como eu vejo a Bíblia como um manual, como é que eu não leio a palavra de Deus como um manual de vida para mim e quero saber de Deus, quero ser íntimo de Deus? Só assim você terá um contato mais íntimo com Deus. Quando você começar a orar, quando você começar a buscar, jejuar, quando você começar a ler a palavra, viver a palavra. Porque eu tenho falado muito isso. É bem diferente eu ler a palavra, saber a palavra e não viver a palavra. Porque eu leio, eu sei tudo sobre a palavra, eu sei onde estão os livros de Gênesis e Apocalipse, eu sei. E você coloca em prática quanto dela? É difícil, né? Eu não vivo a palavra, eu sei tudo. É que nem quando você vai evangelizar crente. Pô, cara, Jesus te ama, eu sei. Eu sei. Sabe por que não volta? Já que tu sabe tanto. Dá vontade de falar às vezes. Mas a gente faz com amor, né? Existem pessoas que acham que tem que subir um monte para ter intimidade com Deus. Nossa, aqui no monte, cara, eu vi lá o graveto acendendo na minha mão, nossa, e tal. Aí eu vou te falar uma coisa, não é no monte que você vai ter intimidade com Deus. Porque se tu não tiver intimidade com Deus na tua casa, não adianta você subir o monte. A Bíblia não fala assim, sobe o monte. Ela fala assim, entra no teu quarto. Subir o monte é maravilhoso, gente. Não estou falando que é errado nem nada. É maravilhoso, sobe mesmo, é muito bom orar lá em cima. Nossa, é uma experiência sobrenatural. Mas não tem como eu ter uma experiência sobrenatural lá se eu não tenho na minha casa. Que o acesso é só eu entrar, fechar a porta e orar. Não tem como. Aí eu quero subir o monte. Porque só lá Deus vai falar, viu, pastor? Eu fui para o monte e Deus falou comigo. Amém. Mas Deus só fala contigo no monte? Deus só fala contigo no monte? E aí existem pessoas que elas acham que ela é íntima, que ela é a super espiritual. Eu oro, eu busco, isso vou falar para ti que Deus me deu ontem. Eu estava tomando banho para dormir, Deus falou comigo. Não adianta ser íntimo, ser o cara da intimidade e nas outras coisas ser falho. É um conjunto, porque se Deus fala, né? Se eu estou ali na intimidade com Deus, eu estou falando com Deus, tenho que ouvir. E quando eu escuto, eu preciso colocar em prática o que Deus está falando. Então não adianta nada eu ser íntimo, ser o cara espiritual, a mulher espiritual e deixar a desejar no restante. Não adianta. Não adianta nada falar com Deus e não escutar Deus. Oração é diálogo, não é monólogo. Quer fazer um monólogo? Vai no psicólogo. Ele vai ficar lá, tu vai ficar falando. E pronto, ele só vai escutar. Mas orar, ser íntimo com Deus é assim, pai, é isso mesmo? E Deus falar, filho, é isso. Não, está errado nisso, você vai ter que mudar nisso. Nossa, eu tenho que mudar nisso, cara. Aí eu falo, não, eu sou íntimo com Deus. Eu falo, mas Deus não fala comigo. Mas quantas vezes você parou para escutar Deus? E quantas vezes você colocou em prática? Eu sou íntimo, sou o cara. Eu não escuto minha mulher. Eu não dou atenção para os meus filhos. Eu sou íntima, não sei o que. Eu não escuto meu marido. Não escuto meus filhos. Não olho, não pratico o que Deus está falando. Não pratico o que a palavra está falando. Que espiritualidade é essa? Que intimidade é essa? Eu não entendo esse tipo de intimidade. Porque se eu tenho intimidade com a minha mulher, eu falo, ela fala. Eu erro, ela fala, está errado. Putz, realmente, eu não tinha visto com esse lado. Por que eu sou assim? Porque ela me conhece. Eu sou íntimo com ela. E por que eu sou íntimo com ela? Porque eu passo tempo com ela. E aí tu não passa tempo com Deus e quer ser íntimo de Deus? Ou quer achar que tu é íntimo de Deus? Gente, eu não sou o espiritual, não. Eu não sou aquele cara, eu não sou melhor do que você, não.
Mas o que nem eu estou falando, Deus me quebrou nessa palavra. O que adianta? Eu busco a doidada, eu passo horas e horas orando. E quantas horas tu passa praticando? Então falta intimidade. Eu preciso de intimidade para ter acesso a Deus. Outra coisa que eu preciso ter, eu preciso crer. Eu estou na igreja, eu aceitei a Jesus, eu escuto a palavra, mas eu não creio em nada do que está falando. Eu não creio em nada do que está falando, do que está sendo pregado todos os dias. Porque a palavra, ela sai do altar todos os dias, todos os cultos, todas as reuniões de mulher, de homem, de jovens, a palavra sai. Mas quanto eu pratico? A palavra está sempre como uma fonte, sempre jorrando do altar, sempre. Sobem homens e mulheres aqui de Deus falando. E quanto eu pratico? Quanto eu coloco em prática? Quanto? Aí 1 João 5,1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, de igual modo ama também o que dele foi gerado. Vou só ler de novo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e que é nascido de Deus, todo aquele que ama o Pai, de igual modo ama também o que dele foi gerado. Então eu preciso crer que Jesus é o Cristo, que Ele é nascido de Deus e que Ele foi gerado por Deus. E se Ele veio por Deus, por mim, né? Veio através de Deus por mim e por você, eu preciso crer no que foi pregado, no que a palavra diz, que Ele amou o mundo de tal maneira que se entregou por mim e por você. Nossa, lindo essa passagem, né? João 3,16 é lindo. Deus amou o mundo de tal maneira, todo mundo cita, né? Mas quantas de pessoas entendem que Ele se entregou? Você se entregaria por uma pessoa que não merece? Você se entregaria? Entregaria seu filho por uma pessoa que não merece? E por uma pessoa que merece, você entregaria seu filho? Que amor é esse? Que amor é esse? Crer em Deus é crer que Ele existe. Quando eu creio em Deus, eu preciso crer que Ele existe. Que Ele... Na Discovery passa muito essas coisas, né? Que o Big Bang, a força do cosmo e gerou o homem sápio, Homo sapiens. Meu Deus do céu, tem misericórdia. E aí fala assim, Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que, se eu creio em Deus, eu preciso crer que Ele existe. Quantos creem que Deus existe? Que Deus é vivo? 2, 3, bom? Quantos creem que Deus existe? E que Ele enviou Jesus por mim e por você? Ele enviou. E aí eu peguei aqui no dicionário e falei assim: crer, o que é crer? Tomar por verdade, acreditar, confiar em, aceitar como verdade a palavra ou a manifestação. Então eu preciso crer, tomar por verdade tudo que está na palavra, porque se eu não creio que é a palavra de Deus, como é que eu vou tomar por verdade? Isso aí é o Paulo que está falando. Eu costumo falar, tudo que sai do altar, não tome para a tua vida total. Leia, estude, vê se é isso mesmo que está sendo pregado, o que está sendo falado ali na palavra. Sabe por que muitas pessoas se frustram em igrejas? Porque não lê a palavra. Porque não vai lá ver, o Paulo falou lá, Hebreus 11:6. Será que é isso mesmo que está falando? Deixa eu ler aqui. Aí depois fala, nossa, eu fui enrolado. Misericórdia. Mas não lê, não busca, não vai atrás de conhecimento. Passa 20 anos dentro da igreja, mas nunca leu um livro da Bíblia.
Cara, está na hora de mudar. Está na hora de, vira a chave. Vira a chave. Pô, ser morno, sabe? Ficar naquele negócio, eu vou, não vou. Para, cara. Você é muito mais que isso. Você é muito mais forte que isso. Você é muito mais do que isso. Você se coloca numa posição que não é de merecedor, não é de filho. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Quantos aqui não conhecem a Jesus ainda? Quantos aqui? Todos são crentes em Cristo? Então, quando você aceita Jesus, você está aceitando, você se torna filho de Deus. Você é filho. Você é co-herdeiro em Cristo. Você é herdeiro do Rei, do nosso Deus. Você é filho. Filho. Você sai da posição de criatura para filho. De criação para filho. Você é filho. Crer muitas vezes significa que você não vai entender nada naquele momento. Mesmo assim vai obedecer porque você confia e acredita em quem te prometeu. Crer muitas vezes você não vai entender. Fala, meu Deus, será que é isso? Tá bom, Senhor, olha, eu não acredito, eu sei lá, mas eu vou fazer porque o Senhor está falando comigo. Eu sei que o Senhor falou, então eu creio. Muitas vezes você não vai entender nada, porque é assim, a vida com Deus é assim. Uma vez eu falei para um rapaz, eu falei assim, cara, você está tentando entender tanta coisa na palavra, apenas obedece. Apenas obedece. Porque se tu começar a pirar para tentar entender algumas coisas dentro da Bíblia, você vai pirar e vai ficar preso naquilo dali. Obedece. Tem coisas que não é para você naquele momento que vai ser revelado. Obedece. Está falando lá? Obedece. Eu não entendi ainda, estuda. E eu não entendi ainda. Obedece. 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 E aí nós olhamos para a vida de Noé. Olha só. Gênesis 6,13 diz que Noé foi lá e Deus fala com Noé e para construir uma arca no meio do deserto. E Noé vai lá e constrói a arca. E aí um pouquinho mais para frente ele fala com Abraão, Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela, tal. Abraão era rico, cheio de posses, sai, eu estou mandando, para onde? Vai, depois eu te falo onde tu vai. E depois tu olha para Moisés e fala assim, Moisés, salva lá o meu povo no Egito, lá em Êxodo 3. Vai lá, mas eu vou chegar lá, Senhor, e vou falar o quê? Fala que o eu sou te enviou. Imagina chegar aqui, o eu sou me enviou para libertar vocês. E aí nessa época, não é que nem hoje, nessa época não tinha o Espírito Santo. Nessa época Deus falava direto com o povo. E aí, para você crer que Deus falou ali contigo realmente, eles creram. Sabe o que eles tinham em comum? Eles ouviram e creram. Eles ouviram e obedeceram. Uma vez, Deus fala com Noé uma vez. E Noé, depois foi 120 anos, né, pastor? Depois, 120 anos depois, ele construiu ainda a arca. Imagine o povo passando lá no meio do deserto, olhando para, cara, esse cara está construindo um barco, alguma coisa, mas aqui nem chove, cara. Mas Deus falou. Deus, ele tinha certeza que Deus estava falando com ele. Ele tinha certeza. É engraçado que hoje as pessoas falam assim, não, Deus falou comigo. E daqui a pouco Deus falou, não falou mais. Falar que nem o abençoado lá, Deus me enganou. Que o cavalo amarelo ia aparecer lá e Deus me enganou agora. Deus me trollou. Ou Deus fala ou Deus não fala, não tem essa. Não tem essa. Cuidado com o que você fala que é Deus que está falando. Cuidado. Não, Deus falou comigo. Deus falou contigo, então por que tu não fez? Não, porque agora não era isso. Então Deus desfalou. Não, se Deus falou, falou. Então não tem essa. Então cuidado para essas vozes que você tem escutado aí. Cuidado, porque se Deus falou, cumpre.
Porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Se Deus falou, pode ser que não seja para agora, pode ser que seja para daqui 5 anos, mas vai cumprir. Porque eu vivi isso. Deus falou comigo assim, Deus tem algo, o pregador aqui, Deus tem algo grande para você. Deus está me mostrando algo grande para você e para sua esposa. Não é só para você, nem só para ela, é para os dois. Aí, meu Deus, eu desempregado, passando um maior perreio. Depois de novo, olha, assim. Falei, meu Deus. E aí uns 8 anos, 10 anos depois, Deus entrega na minha mão a minha loja, junto com a minha mulher, que hoje fazem 10 anos. Hoje não, né? Está quase fazendo 10 anos que cumpriu. E aí sabe o que? É os dois. É eu e minha esposa que trabalham junto. Não é só eu, nem só ela, é os dois. Então isso é você crer e se agarrar na promessa. Porque pode ser para amanhã, mas pode ser para daqui 10 anos. E aí você vai falar, Deus mentiu para mim? Ou Deus falou comigo e agora desfalou? Cuidado com o que sai no teu ouvido. Hebreus 11, no 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que havemos de receber, o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Ter fé é esperar por algo que você ainda não vê. Ter fé é você esperar por algo que você não vê. Eu aprendi uma coisa com uma pastora: as palavras saem do altar, eu me agarro na palavra. Essa palavra é para mim. Essa é para mim, eu vou me agarrar nessa palavra. Deus falou comigo numa situação, não vou falar hoje, mas falou comigo numa situação em maio do ano passado, no meio da pandemia. Eu orando numa madrugada, e Deus falou comigo, eu gravei, e eu tomei posse daquilo que Deus falou para mim. E o dia que isso se concretizar, eu vou ter o prazer de subir aqui e testemunhar. Mas tem vai fazer 1 ano que Deus falou comigo. E eu me agarrei, porque eu sabia eu sei que é Deus que falou comigo. Eu sei que é Deus. Eu aprendi isso. Tudo que sai do altar, agarra, porque vai se cumprir. E para finalizar, eu já queria chamar o louvor aqui em cima e falar um pouco de fé. Ter fé significa que você vai construir uma vida na palavra e mediante a palavra de Deus. Você precisa construir a tua vida na palavra, no que a palavra diz, no que a palavra fala. Você precisa construir a tua vida, o teu futuro, o teu presente na palavra. Porque o que você toma de decisão hoje vai refletir no teu futuro. Então cuidado com as tuas decisões de hoje. Tome a tua decisão mediante a palavra, mediante aquilo que Deus fala. Ter fé significa que você vai ter que ter fé significa que você vai se comportar de acordo com o que a palavra diz. Vai ter que se comportar como a palavra diz. Não é mais o Paulo que vivia ali no mundo xingando, falando 10 palavras, 9 era palavrão. Acabou. Eu preciso me comportar como a palavra diz, que eu preciso ter uma linguagem santa, ter uma vida santa, uma vida no altar, uma vida de busca, de oração. E quando eu começo a me encher dessas coisas, me esvazio das coisas do mundo. O problema é que eu não me encho das coisas de Deus e fico cheio com as coisas do mundo ainda. E aí não há mudança. Passa anos e anos e você não é transformado. Você não muda. Não muda. Ter fé, você tem que acreditar que por intermédio de Jesus você tem acesso ao Pai. Você precisa acreditar nisso. Ter fé. Jesus pagou o preço por mim. Eu tenho fé, eu tenho acesso ao Pai por conta disso, porque Deus, porque o Senhor, porque se eu não tenho fé nisso, o que eu estou fazendo na igreja? O que eu estou fazendo na igreja? Estou buscando o que nos cultos? Vê o Paulo que está mais gordinho?
Ah, o Paulo está mais careca hoje, hein, pastor? Tu viu a careca do Paulo? Foi Isaías. Tem gente que só fica isso, procurando defeito, cara, na igreja, procurando defeito no pregador, procurando defeito na palavra, procurando defeito em tudo, e não vê o que Deus realmente está falando. E aí, passou. E a bênção passou e tu não pegou. E tu não pegou. E tu vai ficar na igreja aí, ó, sem fazer nada. Ter fé significa que você precisa saber que você tem um pai que te espera, que você se comunique com ele. Deus está ali, ó. Ele já sabe dos teus problemas. Eu costumo falar que Deus fica ali. Vai, fala agora. Vai falando. Não esconde, eu já sei, fala para mim, eu já sei o que você precisa, eu já sei o que tu quer, mas fala para mim. Eu costumo falar assim, ó, dá nome ao teu pecado. Fala assim, Deus, tu sabes, né, pai, o quanto, tu sabes, né, pai? Não, fala assim, pai, tu sabe que eu sou linguarudo, que eu sou fofoqueira. Ai, pai, ó, eu falei mal do meu irmão, falei mal da minha irmã. Ai, pai, fala para ele já sabe. Tu quer esconder de quem? Pode esconder de mim, mas de Deus não. Fala. Ele espera que você se comunique. E quando você fala, há liberdade. Quando você fala, você se liberta daquilo. Fala para Deus. Fala para Deus. Ter fé significa que você precisa entender que Ele é um pai que te repreende, que te ama e que te recompensa. Ele é um pai que te ama, que te recompensa. Ele te repreende sim, mas Ele te ama. A gente repreende nossos filhos, não repreende? Mas a gente deixa de amar os nossos filhos. Às vezes a gente precisa dar uns tapas, né? Mas a gente deixa de amar? Não. Por que a gente faz isso? Porque a gente ama. Porque se a gente não amasse os nossos filhos... Uma vez eu falei isso para minha enteada, para Sabrina. Falei para ela assim... Ela estava fazendo não sei o que. Eu falei assim, eu só estou te repreendendo, só estou falando isso para você porque eu te amo. Porque se eu não tivesse nem aí para você, problema teu. Você entendeu? Então tipo assim, a gente só fala porque a gente ama, porque a gente gosta da pessoa. A gente só fala para um amigo a verdade porque... Poxa, eu não vou deixar meu amigo se afundar, e eu vendo que ele está se afundando, eu tenho que falar. Agora se ele quiser se afundar é problema dele. Eu tenho que falar, sabe, chega, conversa. Aí eu vejo, eu falei, aí acontece uma coisa, eu sabia de tudo, eu só não te falei porque eu não... Aleluia. Conversa, fala, seja amigo, tenha fé, sabe, seja uma pessoa verdadeira. Seja a amizade que você queria que as pessoas fossem com você. Seja o amigo que você queria que as pessoas fossem com você. Não reclame. Nessa vida, às vezes falar a verdade, sabe o que acontece? Afasta as pessoas de você. Você falar a verdade afasta as pessoas de você. Mas eu não me importo. Eu não me importo se as pessoas se afastam de mim porque eu falei a verdade. Mas uma coisa eu tenho certeza, que eu não vou morrer e vou ficar com esse peso na consciência de não ter falado nada. E se a pessoa entender que o que eu fiz para ela naquele momento foi por amizade, ela vai ser a minha amiga. Fora isso, problema. Amigos vêm e vão. Aliás, colegas vêm e vão, amigos vêm e ficam. Pode passar anos e anos, mas você se encontra, parece que não passou tempo nenhum. São esses amigos. Isso é amizade. Você tem acesso ao Pai. E eu quero te convidar hoje a acessar o Pai, a falar para Deus. Deus, até hoje que o Paulo estava pregando, eu não tinha entendido ainda o que o Senhor quer de mim.
eu não vou te chamar para vir aqui na frente, mas eu quero que você, se você pudesse se ajoelhar aí no seu lugar e falar com Deus. Fala para Ele: Deus, está difícil. Porque eu vou te falar, essa pandemia foi uma forma de Deus parar a gente para ter mais intimidade com Ele. Só que muitas pessoas não entenderam isso. Eu costumo falar que essa pandemia pegou pessoas fortes, tornou fraco, e pessoas fracas tornou forte. Que existiam pessoas que aparentavam ser fortes, pessoas de altar muitas vezes, que na verdade é um bebê na fé. E Deus pegou pessoas que nunca subiram muitas vezes no altar e levou ele num patamar de adoração muito forte. Mas eu te convido nessa manhã a falar com Deus, a colocar para Deus tudo que está te impedindo de acessar Ele. Fala: Pai, é isso, eu já entendi, eu preciso buscar mais, eu preciso ter uma intimidade maior contigo, eu preciso me entregar 100%, completamente para Ti, porque eu estou cansado de viver uma vida pela metade, uma vida superficial. Falar que nem eu preguei na última vez aqui: eu estou no fundo, mas eu estou boiando. Eu estou no fundo, eu estou na igreja, mas eu estou boiando na presença de Deus. Deus te convida a mergulhar de novo hoje, a acessar, porque o teu acesso é diferente do meu acesso, e no nosso acesso há algo diferente. No meu acesso, quando eu acesso ao Pai, eu acesso coisas que eu ainda não vejo. Eu espero, mas eu ainda não vejo.